conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina. Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. Gente, eu vim trazer hoje uma reflexão importante, né? Por que você não consegue controlar o que você sente? Por que você não consegue perceber que você precisa ter, de certa forma, uma imunidade emocional perante tudo que está acontecendo à sua volta? Aquilo que as pessoas trazem para você, aquilo que você ouve dos outros, aquilo que você observa e que de repente está te impactando. Olha só, é muito importante nós sabermos que a gente precisa ter controle emocional. Esse controle emocional leva qualquer pessoa ao sucesso. Então, o que é esse controle emocional, Cristina? Quando uma pessoa ela é bem-sucedida emocionalmente, gente, é uma pessoa normalmente que ela sabe observar antes de reagir. É uma pessoa que não é reativa. Então, uma pessoa que não é reativa, ela tem controle. E quando a pessoa ela tem controle, ela consegue observar qual é o ideal para fazer, para agir ali naquele momento, como ela se coloca na vida. Então, o que trava uma pessoa, gente? O que faz uma pessoa ficar parada, paralisada perante ou algo que acontece, algo que vem de alguém, algo que é falado por outra pessoa a respeito de você ou a respeito de uma situação, ou alguma sensação interna. Olha só, o que faz uma pessoa travar justamente é quando a pessoa ela não percebe que ela está toda pautada emocionalmente no que está externo, no que falam, no que fazem, no que acontece, nas notícias que ela ouve, na notícia que vem às vezes para a pessoa e que não tem nada a ver com ela, que é o mais comum, né? A gente ouve as pessoas o tempo todo, a gente ouve as pessoas falando de coisas o tempo todo, e a gente não percebe que, na verdade, quando nós nos ligamos a tudo isso que é externo, você está fora do controle interno. Então, gente, é muito interessante porque o que faz uma pessoa ficar travada tem a ver com isso. O que faz uma pessoa ficar travada tem a ver com a ideia de que alguém externamente está me controlando, ou pode me controlar, ou pode me julgar, ou pode fazer alguma colocação que a pessoa pensa ali naquele momento que eu não gostaria que fizesse. Ou seja, quando a pessoa se pauta em tudo que está externo, a pessoa, na verdade, perde o controle. Então, como a gente cria controle emocional? Como a gente faz, gente, para entender o que a gente precisa fazer na vida para melhorar de vida, para fazerem as coisas acontecerem, desculpa. A gente precisa entender o seguinte, que a gente precisa, num primeiro momento, observar a vida da seguinte forma. Observar que qualquer pessoa que está externa é uma pessoa que, em primeiro lugar, não é você, não está na sua pele, não pensa da mesma forma que você pensa e tem um julgamento, emocionalmente falando, a respeito das coisas e também racionalmente, que é próprio. E esse julgamento da pessoa, ele tem uma raiz. E essa raiz vem lá da infância. Inclusive você aí, quando você observa as outras coisas, você vai ter um julgamento, é normal, é natural, gente. E esse julgamento, ele vem da infância, ou seja, eu aprendi a enxergar o mundo com as lentes de contato, é modo de dizer, tá, gente? É uma metáfora, com as lentes dos adultos que estavam à minha volta. Então, essa forma de observar o mundo me traz uma ideia e uma interpretação a respeito do como as coisas devem ser. Então, quando a pessoa de fora, ela olha para você, ela vai te julgar pela interpretação que ela aprendeu a fazer da vida dela, das coisas, do certo e errado. Então, quando você fica pautado nessas interpretações que vêm do outro, você perde o seu controle emocional e você se torna uma pessoa insegura. Então, uma pessoa insegura é uma pessoa que ela precisa dessa aprovação do outro. Por quê? Porque ela se sentiu mal um dia sendo ela. É uma pessoa que não conseguiu se colocar de uma forma espontânea e se sentir bem dessa forma. Por quê? Porque um dia alguém esculachou essa pessoa, um dia alguém massacrou. Então você deve lembrar aí da sua infância. Gente, eu sou Cristina Long, estou aqui ao vivo na Rádio Mundial.
falando sobre justamente esses hábitos emocionais ruins que nós temos, né? E um desses hábitos é essa insegurança, esse hábito de se pautar em tudo que está externo. Então, pensa lá, você um dia, quando você era criança, se alguém falou algo para você que fez você se encolher na hora, a partir daquele momento você passou a não tentar mais tanto ser você e ser sim o que o outro queria que você fosse. Ou seja, uma criança que ela é muito massacrada, que ela é muito julgada, o que que acontece? Chega uma hora que ela passa a entender mais ou menos assim, bom, já que eu fiz uma coisa que não gostaram, então eu vou fazer algo que gostem, porque daí eu vou ser aplaudida, eu vou ser vista como uma pessoa que merece ter algo. Então, o que que acontece com essa criança? Que pode ter sido você, né? Se você observar a sua vida, deve ter acontecido isso muito na sua vida. Você passa a se encolher e passa a ficar ligado na expectativa que vem do outro. E quando uma pessoa ela tá pautada no que vem de fora, no externo, a pessoa se torna uma pessoa insegura. Lá no consultório, gente, é tão interessante. Eu sou especialista em inteligência emocional e eu mostro muito para as pessoas como elas têm que lidar com o que o outro traz. Como que eu lido com o que o outro traz? Como que eu lido com aquelas objeções? Como eu lido com a diferença de opinião? Como eu lido e me coloco de uma forma segura e ao mesmo tempo bem organizada emocionalmente, né? Numa linha de raciocínio que o outro entenda, para que eu consiga ter a vida que eu quero ter sem ficar preocupado com o que o outro vai falar. Né? Sem ficar preocupado com o julgamento do outro, porque o outro vai julgar, gente, vai sempre julgar. Então, eu justamente trouxe essa reflexão, né, para você observar se você tá pautado 100%, né, ali do seu tempo, mas não 100%, né, mas a maior parte do tempo, no outro ou em você. Quando você está pautado em você, olha que interessante, gente, acontece um desabrochar emocional, porque aí você começa a prestar atenção no que realmente você quer, no que realmente é importante para você. Os seus valores, eles mudam totalmente. E lá no consultório, quando a pessoa chega, as pessoas chegam porque ou elas têm um problema, elas estão frustradas, elas querem, às vezes, algo mais da vida. É muito comum pessoas que chegam lá no consultório querem passar de patamar, querem, por exemplo, ou mudar de emprego, ou querem serem promovidos, ou querem ter um namorado, uma namorada que não tem, ou querem ter uma vida emocionalmente e financeiramente diferente daquela vida que a pessoa vem tendo. Então, a pessoa chega lá no consultório e a primeira coisa que eu faço é o seguinte, entender o que a pessoa quer. Eu preciso, em primeiro lugar, entender o que trouxe a pessoa até ali. Quando a pessoa me diz, Cris, eu quero mudar de vida, eu quero tal coisa, eu quero isso ou aquilo, eu então passo a começar a compreender como a pessoa pensa, como a pessoa faz para organizar o que ela sente emocionalmente falando. Eu falo com a pessoa, vou conversando, ela vai me contando a vida inteira, eu vou montando o que eu chamo de mapa emocional. E essa estrutura desse mapa emocional, para mim, é colocado ali no consultório como todas as travas. Então, eu vou anotando todas as travas. Então, a pessoa, ela não consegue tal coisa, ou ela... Não pelo que a pessoa tá falando, tá, gente? Necessariamente. Eu tenho, assim, um jeito bem interessante de observar a pessoa. E vou sentindo e percebendo, além de observar o que a pessoa tá falando, quais são as travas. Eu anoto todas essas travas. Depois de anotar todas essas travas, né, entender o que faz a pessoa insatisfeita, frustrada, o que faz a pessoa não conseguir, o que ela tem e o que ela não tem, isso é importantíssimo. Como eu disse para vocês, eu sou especialista em inteligência emocional e muitas vezes, que é bem comum, a pessoa ela chega lá no consultório com a seguinte ideia: eu tenho um defeito, eu não consigo, tá pautada no eu, ela acredita que é ela. Eu sou inferior, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas a pessoa muitas vezes não observa o seguinte, que ela está daquele jeito, ela não é. E por que ela está daquele jeito? Por uma coisa muito simples, porque ela não teve todo o respaldo que ela precisava ter para aprender aquilo que ela quer fazer. Então, vamos supor, a pessoa quer ser promovida. E às vezes a pessoa ela tem uma sensação e uma ideia interna, onde naquela ideia ela acredita que ela não foi promovida porque ou ela é inferior, ou não gostam dela, ou tem algum motivo, ou é o chefe. E na verdade, muitas vezes,
o que faz a pessoa não ser promovida é a falta de estrutura emocional e também falta de conhecimento específico para aquilo que a pessoa quer. Então, às vezes eu olho para a pessoa e falo, olha, o que não faz você ser promovido é tal coisa. Por quê? Porque às vezes a pessoa não sabe se vestir, não sabe se falar, não sabe se comportar, não sabe se colocar, e ela não teve esse respaldo para aprender, ou seja, os pais não souberam, os familiares, as pessoas que estão à volta daquela pessoa também não tem como ensinar a pessoa, e ela não percebeu que na verdade está faltando algo a ser aprendido, ao invés dela achar que ela tem um defeito. Então tudo depende, gente, às vezes é muito ao contrário, né? Chegam pessoas lá extremamente estruturadas, em termos de conhecimento, pessoas que têm, assim, muito conhecimento a respeito de algo, mas internamente, emocionalmente, é uma pessoa que não acredita nela mesma. Ela tem uma sensação, essa pessoa, de falta de permissão para ser. É como se ela buscasse uma ideia que vem do outro, para o outro aprovar essa pessoa. Então, são casos e casos. Então, são pessoas que procrastinam, pessoas que deixam para lá, pessoas que se sentem inseguras, pessoas que têm medo de viver, de assumir realmente o que elas precisam assumir. Então, todas essas pessoas, gente, como eu trato, né? Eu sou especialista, como eu disse para vocês, em inteligência emocional, mas lá no consultório eu tenho uma técnica que chama-se Método Long, onde eu utilizo hipnose e programação neurolinguística. Também sou consteladora, tenho outras cartas na manga, tenho ali muito ajuda dos mentores espirituais. Por quê? Porque eles me falam, ó, tal pessoa é isso, tal pessoa é aquilo. E eu vou sentindo ali, e o que eu faço? Eu transformo tudo que uma pessoa sente internamente de errado, a respeito dela, a respeito do mundo, a respeito de como fazer as coisas, numa sensação diferente. Ou seja, eu dissolvo a trava. Porque, por exemplo, se a pessoa, ela sabe que ela tem que fazer tal coisa, mas ela sente que ela não deveria fazer por algum motivo, por mais que racionalmente a gente converse, ela não vai acreditar. Quando eu dissolvo aquela trava que eu percebi na pessoa, a pessoa floresce, ela passa a conseguir entender, interpretar e fazer o que tem que fazer. Então, é um processo muito interessante, gente. Gente, eu vou deixar o meu WhatsApp, falem lá com o meu assistente, o Michel, ele vai te explicar como você faz para realmente florescer na sua vida, como você pode fazer para fazer essa grande mudança. A gente faz lá no consultório entre 2 e 10 sessões, depende muito de cada caso. Então, anotem aí, isso eu vejo com vocês lá na hora, gente. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10, esse é o nosso WhatsApp, e tem também o meu site, que é cristinalong.com.br. O Long, gente, se escreve L-O-N-G-H-I. Lá no meu site tem um monte de matérias a respeito desses assuntos. Tem os meus programas no YouTube, tem o Instagram, tem o Facebook. E tem a viagem também ao Egito que nós faremos agora em agosto. Tem as informações, tem os livros que eu escrevi. Tem bastante coisa lá no site. Então, gente, o site é cristinalong.com.br. O WhatsApp 0 operadora 11 9 44 13 10 10. Olha só. Para você mudar a sua vida, você precisa necessariamente mudar o que você sente a respeito de você, a respeito do que você quer. Ou seja, para fazer essa mudança, sua personalidade, a forma com que você olha, a forma com que você faz, tem que mudar. Então, como eu faço essa mudança de personalidade, né? A gente justamente desestrutura esse velho eu, que tá pautado, tá ligado a tudo que te aconteceu. Então, as pessoas vivem muito do passado. Eu sempre falo aqui nos meus programas na Rádio Mundial, gente, que 90% do que a pessoa pensa, sente, principalmente nas primeiras horas da manhã, nas primeiras 5 horas da manhã, depois que ela acorda, 90% de tudo que essa pessoa sente e pensa tem relação direta com o passado dela, com os dias anteriores. Olha que interessante. Isso significa que você tá no automático, né? Você tá ali totalmente no automático. Então, você acorda e pensa naquilo que te aconteceu ontem, naquilo que te aconteceu semana passada. Depois você acorda e continua fazendo tudo do mesmo jeito. Você toma café, come as mesmas coisas, estaciona o seu carro no mesmo lugar, fala com as mesmas pessoas. Os seus hábitos são pautados naquilo que você conhece. Então, o que você cria?
você cria mais do mesmo. Eu falo sempre aqui que eu sou especialista em futuro, porque eu não fico muito ligada lá no consultório, né, quando eu vou criar soluções para a vida das pessoas. No passado, a gente tem que criar o futuro. E como a gente cria o futuro? Fazendo a pessoa, eu crio o futuro fazendo a pessoa se comportar diferente. Então, eu crio uma nova personalidade. Então, quando a pessoa chega no consultório, é tão interessante porque eu falo a seguinte frase, né? Eu estou vendo na frente uma pessoa assim e assado. Então, eu falo, por exemplo, foi um homem lá outro dia e assim, até muito, ele tem assim uma aparência muito interessante, uma aparência de uma pessoa bem-sucedida, mas que estava vestido totalmente como uma pessoa mal-sucedida. E eu falei assim para ele, eu falei, olha, eu tô vendo um homem inteligente na minha frente, um homem que fala bem, mas que não aparenta estar, né, demonstrando isso para as pessoas. E emocionalmente falando, eu estou vendo. Aí ele falava, repetia umas frases específicas, e eu falei, emocionalmente falando, eu estou vendo um cara que está o tempo todo se julgando, se observando, se justificando. Porque no fundo, o que está ali por trás? O que estava ali por trás? Emocionalmente falando, era uma pessoa que estava totalmente insegura, porque foi criada, né, dentro dessa pessoa, dentro da mente dele, a ideia de que ele não tinha valor. Então, isso é muito comum lá no consultório, pessoas que sentem que não tem valor. Então, quando a pessoa sente que não tem valor, olha que interessante, ela não tem coragem de fazer uma coisa valorosa. Quando uma pessoa sente que não tem valor, ela não tem coragem de fazer o que ela tem que fazer, de se vestir bem, de se colocar, de estar entre as melhores pessoas, de fazer as coisas realmente interessantes na vida. Porque a pessoa, ela fica pautada numa ideia de que ela é inferior, então ela tem que fazer coisas inferiores àquilo que ela gostaria de fazer. Então esse cara estava ali na minha frente, eu falei, é isso que eu estou vendo. E aí eu pedi para ele contar da infância dele. E aí ele contou, eu fiz umas perguntas bem específicas, que eu tenho umas perguntas específicas para estruturar o que eu preciso. E aí ele me contou algumas coisas que ficou claro, né? Isso eu não falei para ele, mas que para mim ficou claro o porquê que ele pensava daquela forma. Por que ele sentia daquela forma? Porque ele estava com uma ideia que foi gerada dentro dele de que ele não tinha valor, como eu disse aqui para vocês, mas porque a mãe dele era uma pessoa extremamente religiosa e que o tempo todo colocava uma certa ideia na cabeça das crianças, né, dele, dos irmãos dele, de que eles deveriam se conter, que eles deveriam ser humildes, que eles deveriam tal coisa. E como que eu descobri isso? Porque o jeito que o cara contava, usando certas palavras, ele não falou especificamente para mim isso, mas eu senti ali e percebi que ele usava certas palavras que tinham conexão com isso. E aí eu fiz a pergunta, e aí foi rápido para descobrir, e aí eu tirei de dentro dele a sensação de que ele não tinha valor. E eu falei pra ele o seguinte, só observa, você vai se colocar na vida diferente. E o cara voltou, gente, muito interessante. Quando ele voltou falando diferente, se colocando diferente. E aí nós começamos, depois disso, a estruturar uma nova personalidade. Falando assim pra ele, quem é que você quer que as pessoas vejam? Quando as pessoas olharem pra você ali em algum canto, pessoas que não te conhecem, o que você quer que as pessoas imaginem a respeito de você? Essa é a primeira parte, né, para criar personalidade nova. Depois, a gente tem que criar emocionalmente a sensação onde você vai estar absolutamente livre emocionalmente de qualquer julgamento da outra pessoa. E aí eu comecei a ensinar ele a se organizar emocionalmente, a ter uma linha de raciocínio, a observar, a entender até que ponto vale a pena ele discutir com alguém ou não, a entender os níveis emocionais. Isso eu ensino muito para as pessoas, como elas precisam entender o nível emocional do outro para você entender até onde você deve ir com o outro. Porque, gente, se você não entender isso, você acaba metendo os pés pelas mãos com a pessoa errada. Por quê? Porque tem pessoas que cabe você se colocar, cabe você se organizar para explicar algo para a pessoa, e tem casos que não cabe, tem casos que você tem que deixar para lá. Só que se você não observa, não sabe entender esse nível emocional do outro, você acaba
falando coisas que não deveria, insistindo com pessoas que não deveria e por aí vai. Então é muito legal esse processo. Gente, eu sou Cristina Long, estou aqui ao vivo na Rádio Mundial. Eu tenho outros programas aqui na rádio, eu tenho 5 programas. Amanhã eu tenho de novo, sexta, domingo, segunda e quarta. E eu vou deixar o meu WhatsApp para você marcar a sua consulta. Eu atendo em Moema. E nessa consulta, nessa primeira consulta, eu vou entender você e vou mostrar para você o que você pode fazer na sua vida de diferente. E aí a gente vai começar a estruturar, depende muito de cada caso, para que você mude de vida. Porque eu sou especialista em fazer as pessoas mudarem de vida. Porque eu gosto da mudança, né? Não adianta a gente ficar só no achismo, ou na coisa que é bonita, que é interessante, mas que não muda a sua vida. Né? Eu sou muito firme, então eu sempre falo para as pessoas, se você não quiser mudar, nem apareça, porque eu sou de pôr o dedo na cara e falar assim, ó, você tem que mudar isso aí. Vamos lá. Então, gente, 0 operadora 11 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. E o meu site é cristinalong.com.br. Gente, eu acabei de voltar dos Estados Unidos, voltei, que dia é hoje, Pedro? Hoje é quarta. Cheguei ontem e eu fui fazer um curso de especialização em epigenética lá nos Estados Unidos, e uma das coisas que eu mais aprendi lá no curso é justamente como criar mais do futuro. E para criar mais do futuro, a gente tem que criar menos o passado todos os dias. E é justamente aquilo que eu venho falando há meses aqui na rádio, né? Eu estudo bastante isso, física quântica, epigenética, todos esses assuntos. E como a gente cria mais do mesmo? Fazendo tudo a mesma coisa, pensando principalmente diferente. Então, a gente precisa mudar essa chavinha para entender que se a gente fica o tempo todo contando para os nossos amigos aquilo que nos aconteceu, se lamentando, se colocando de uma forma errada, emocionalmente falando, você está criando mais do mesmo. Então, para criar um novo futuro, você precisa só se pautar numa imagem emocional, nessa nova personalidade que eu crio normalmente, né? Que você pode criar aí também, essa personalidade que você quer. E agir como já se fosse essa pessoa. E aí, é tão interessante porque o que eu percebi, né, lá do curso e lá das pessoas que estavam à volta, é que as pessoas, elas fizeram mudanças tão importantes na vida, tão significativas, tão poderosas, né? Tinha muita gente que mudou principalmente questões físicas, né? Doenças, e inclusive isso é uma parte que a metafísica e a epigenética trabalha bastante, né? Pessoas que estão com um problema emocional pautado em algo que veio de uma doença, um diagnóstico, algo assim. Eu tenho bastante casos assim, e a pessoa, ela precisa entender o que ela tem que deixar para trás. A pessoa precisa entender qual é esse novo eu que ela precisa criar, assumir para ter uma cura emocional, física, uma nova identidade na vida. E muitas vezes a doença, ela vem para botar aquela ideia, né, nova na sua cabeça que você está resistindo. Ou seja, sabe aquela frase que se não vem pelo amor, vem pela dor? Então, a doença é quando você tá teimoso, você tá desviando o seu caminho, você não tá percebendo que você tá fazendo as coisas erradas. Então, a doença vem ali para te barrar, para te segurar, para fazer você olhar. Agora, não é todo mundo que sabe olhar para isso. Então, lá no curso, eles falaram muito disso, que a gente precisa aprender a olhar para a nossa vida, entender quem somos, entender o que queremos e se pautar nesse futuro. Então, eu falo sempre aqui nos meus programas que a melhor forma de prever o futuro é criando ele. Então, você pode criar, não importa onde você esteja, não importa o que te aconteceu, não importa o seu passado, você pode, a partir deste momento, mudar de vida. Então, venha criar essa nova solução. Eu tiro emocionalmente, dissolvo toda a parte emocional de uma pessoa que está ligada àquilo que aconteceu, às sensações, aos medos, às ideias falsas. Então, dissolvendo isso, cria-se espaço, neurologicamente falando, né, lá na mente da pessoa, para que ela se paute no novo.
E aí a pessoa assume uma nova personalidade. Tão interessante, gente. E como eu faço isso? Através da hipnose, eu dissolvo. Tem outras técnicas também, mas basicamente, através da hipnose, da programação neurolinguística, tem uma técnica quântica, inclusive, que eu uso para fazer a pessoa se desligar daquele apego, daquilo que aconteceu, daquilo que ela acha que tem que resolver, de tudo isso que tá preso na pessoa. Eu tiro a pessoa desse vínculo com o passado, né? Eu desvinculo a pessoa desse antigo eu dissolvo aquilo que a pessoa tá o tempo todo ligada, para criar a solução. E quando a gente cria a solução, a pessoa tem que olhar só para frente, ela tem que começar a olhar diferente, ela tem que começar a pensar diferente. Então é assim que acontece, gente. Anotem aí, eu sou Cristina Long, o meu site é cristinalong.com.br. Lembrando, gente, que o Long se escreve L-O-N-G-H-I, e o nosso WhatsApp é 0 operadora 11 944 13 10 10, 944 13 10 10. Eu atendo em São Paulo, em Moema, mas atendo muita gente também de fora. Vou para Cuiabá bastante também atender lá, mas as consultas podem ser via chamada de vídeo também, com exceção de crianças. Crianças eu só atendo realmente pessoalmente, porque criança é rápido, gente. Crianças, assim, eu tenho casos lindos de crianças que mudaram, assim, coisas que elas estavam se sentindo mal em 3, 4, 5 sessões, né? E aí eu faço o resto das sessões com os pais, muitas vezes, para o pai entender o que ele tem que fazer. É possível mudar sua vida, é possível fazer uma sensação nova acontecer para que você tenha força para ir para sua vida, para que realmente você mude de vida. Gente, 0 operadora 11 944 13 10 10, 944 13 10 10 e o meu site cristinalong.com.br. E é isso, pessoal. Amanhã estou aqui de volta às 7h30. Um excelente dia para vocês.